Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Reavaliando. E como prometido no outro episódio, nós vamos comentar hoje sobre O Além da Imaginação. Aquela famosa série que tinha aquela abertura magnífica. Tan, 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 tan. Quem escuta não esquece, ela fica mesmo no seu inconsciente. E O Além da Imaginação, como eu falei no episódio anterior, ele foi a primeira série daquele período a tratar dos temas polêmicos, racismo, desigualdade, superpopulação, o medo das guerras nucleares, políticos que tomavam o poder. Ela abordavam tudo. Ela abordava tudo. Ela foi muito pioneira, ao meu ver. O Rod Serling é um cara muito bacana. Ele deu chance para grandes escritores como Richard Matheson, o Charles Beaumont, que trabalhavam com Roger Corman. O Ray Bradbury, o famoso escritor lá do Fahrenheit 451, fez um episódio lindo do Além da Imaginação. Ou seja, Além da Imaginação, ele influencia o Arquivo X, o Fringe, várias histórias em quadrinhos futuramente pegam essa pegada do Além da Imaginação. Enfim, o Além da Imaginação tem episódios, como eu disse, incríveis, mas vamos citar poucos aqui porque o tempo não permite. Me desculpem, mas não permite mesmo. O Mr. Denton, um episódio que se passa no Velho Oeste, sobre um ex-pistoleiro que está bêbado, está alcoólatra, a cidade toda o satiriza. Aí chega um determinado momento na sua vida que ele tem que largar a bebida, ele tem que enfrentar aquele duelo final. Mas como é legal isso? Como é legal isso? Mesmo sendo um episódio de faroeste, aquela, aquela amargura, como ele vai reagir a isso, aquela psicologia que ele coloca nos personagens é incrível. E a direção de atores era muito bom. Temos diretores do período, o Ted Post, o Don Siegel, que faria os filmes com Clint Eastwood futuramente, Stuart Rosenberg. E é uma fotografia expressionista excelente do George T. Clemens, um cara que deveria muito ser resgatado. Também tem a trilha sonora, aliás, dois compositores incríveis do período que foram fazendo a TV, que é o Bernard Herrmann, que trabalhou com o Hitchcock, fez filmes do Ray Harryhausen, o Cidadão Kane, do Orson Welles, enfim. E o famoso Jerry Goldsmith, que quem gosta de trilha sonora sabe a importância do Jerry Goldsmith. Mas enfim, o Além da Imaginação, ele era mais ousado do que os filmes de ficção da época, ou mesmo as séries. Antes teve uma série chamada Mystery Theatre, que já abordava os temas de ficção. Não sei se ela foi exibida no Brasil. Se alguém me souber me passar esse dado, eu agradeço bastante. Ela é citada no primeiro De Volta para o Futuro. O pai do Marty McFly, o George McFly, ele era fã. Ele dizia lá no episódio, no filme do De Volta para o Futuro, que queria ver a série, não queria participar de baile. Enfim, tentem ver o De Volta para o Futuro que vocês vão pegar essa pequena referência. Trabalhou, acho que até o Jack Arnold em alguns episódios do Mystery Theatre. Mas enfim, para o Rod Serling é muito difícil nesse período. Os patrocinadores achavam uma bobagem investir numa série de ficção científica. Essas séries eram jogadas no sábado. As pessoas normais, vamos colocar assim, elas queriam sair com suas namoradas, irem nos cinemas, nos teatros. Elas achavam que TV sábado à noite era bobagem. Quem via eram os nerds. E não era uma audiência boa. Era uma audiência fiel. A rede, se eu não me engano, era... Não, esqueci agora. Melhor não falar porque eu esqueci o meu nome da emissora. Ela achava uma bobagem exibir essa série em outro dia que não fosse o sábado. E se não fosse por ela, eu acredito que não teríamos o Jornada nas Estrelas. Ela é a porta de entrada de Jornada nas Estrelas. Mas vamos citar aqui alguns episódios rápido, porque não dá, né? Infelizmente não dá. Mr. Denton é um episódio que se passa no Velho Oeste. O ex-pistoleiro, ele está muito triste, alcoólatra, a cidade todinha acaba com ele por ele beber. Uma ex-namorada dele o incentiva a parar de beber. Ele chega a um ponto que ele resolve deixar de beber, mas tem que enfrentar um duelo final. Como é bem narrado aquilo, os close nos atores, a psicologia, o drama que aqueles personagens estão sentindo. E outro, além da imaginação, foi a porta de entrada para vários atores famosos. O Charles Bronson, Elizabeth Montgomery, Burt Reynolds, Burgess Meredith. Ou seja, a lista é imensa, imensa mesmo das pessoas. William Shatner fez 2 episódios. Quem é fã do Jornada, veja o William Shatner no Além da Imaginação.
Também tem A Morte Pedia Carona, uma moça que é perseguida por todos os Estados Unidos por um caroneiro. Ela não sabe o motivo desse caroneiro estar perseguindo. Aliás, nunca revelem os finais de Além da Imaginação para quem não viu, porque você tem que ver até o final, porque esses são todos surpreendentes. Os finais geralmente não eram otimistas, eram pessimistas ou irônicos, porque o Rod Serling acredita que ele tinha essa visão da vida. Os episódios da Segunda Guerra mesmo são muito tristes, claro, tudo que fala de Segunda Guerra é triste, mas enfim, lembram bastante documentários do período, para você ver como o Rod Serling ele sentiu aquilo, ele sentia a necessidade de passar esse drama para o público. Onde Estão Todos, de um soldado americano que ele fica perdido numa cidade, a cidade está deserta, ele começa a entrar em desespero, ele não tem com quem conversar, com quem dialogar, trocar uma ideia básica. E mostra todo esse drama que o ser humano passa ao ficar isolado da humanidade. Um Homem Só, um episódio incrível falando sobre também solidão, um criminoso num futuro muito distante. Ele é condenado a ficar num planeta pelo resto da vida, ele vai ficando muito triste, muito isolado, até que os policiais doam para ele um androide, só que é um androide em forma de mulher. Aí começa aquele dilema, será que o cara pode se apaixonar por um androide, por uma robô? Talvez o James Cameron tenha tirado muita coisa do Terminator, da saga Terminator dali. Enfim, e também mas tinha episódio cômico também. Tinha muito episódio cômico, como Tempo Suficiente com o grande Burgess Meredith, o treinador do Rocky Balboa, fez o Pinguim lá nos anos 60 na série do Adam West, sobre um senhor que ele gosta de ler, só que a esposa dele não deixa ler, no serviço, claro, ele não pode ler, até que tem uma guerra atômica, e ele é o único que sobreviveu. Ele fica triste no começo, ele quer se suicidar, não vou entregar o final, mas chega um ponto que ele encontra uma biblioteca, ele fica super feliz. Quem não viu, tente ver. Os DVDs são um pouco caros, eu admito que são um pouco caros, mas vale a pena porque é um trabalho muito bom da World Classic, a distribuidora. Ou quem não tem dinheiro, eu também entendo. O dinheiro está difícil para todos. Tentem baixar, tentem dar um jeito, mas vale muito a pena de vocês verem esses episódios do Além da Imaginação. São 5 temporadas. A série originalmente foi feita em 59, foi cancelada em 1964. Mas enfim, eu tenho aqui para vocês verem que ela é uma série que influencia várias pessoas. Nós temos aqui o Pernalonga, os Looney Tunes, uma sátira que eles fizeram no final dos anos 90. O engraçado é que eles satirizam vários episódios do Além da Imaginação. São praticamente aqui A Morte Pedia Carona, que é com o Pepe Le Pew e a namorada dele é a Fabrete. Temos aqui um episódio do Alienígena, que é um marciano no original. Eles colocam o Patolino e o Marvin marciano. E temos aqui, vamos ver se eu encontro, o famoso episódio do avião, que no original é feito pelo William Shatner, na refilmagem é feito pelo George Miller e o John Lithgow, com o Frajola e o Piu Piu, muito interessante também. E uma revista do período, a 7, número 3, de 1997, com um artigo excelente sobre o Além da Imaginação. Perdão, não dá para ler, é terrível mesmo. As fotos, Agnes Monhart, o nome dela é complicado mesmo. No episódio Os Invasores, que ela está à volta com alienígenas, tem trilha excelente do Jerry Goldsmith, um final surpreendente, você não imagina quem sejam os alienígenas. E aqui mais detalhes sobre a série. William Shatner no episódio Pesadelo nas Alturas, se eu não me engano esse é o nome aqui no Brasil, dirigido pelo Richard Donner. E a série ela é tão importante que ela é adaptada para o cinema pelo Steven Spielberg, pelo John Landis. Teve um acidente terrível de helicóptero, mas não vamos comentar isso, chamado Twilight Zone The Movie. Seu DVD importado, nunca saiu no Brasil, mas tem legendas em português. Aqui a contracapa. E 2 episódios foram, como vou dizer, refilmados. Um pelo Joe Dante e outro pelo George Miller. Mas são muito bons também o do John Landis, o do Steven Spielberg. Aliás, o do Steven Spielberg também foi refilmado. O único que não foi refilmado foi o do John Landis, que teve o acidente com o Vic Morrow. Mas é ótimo falando sobre o racismo, de um homem que culpa todos os problemas da humanidade por causa dos negros, dos árabes, de todas as etnias, sendo que o problema é com ele mesmo. Mas é muito bem adaptado isso.
Enfim, e aqui o VHS, quando saiu originalmente no Brasil, No Limite da Realidade, o John Lithgow, que faz o papel que pertenceu ao William Shatner no original. Ou seja, tente ver o Além da Imaginação. Quem não viu, não sabe o que está perdendo. Coloca muitas das séries atuais no chinelo. Não que acho que elas são boas, elas têm seu talento também. Mas você vai ver como era importante trabalhar com um orçamento muito reduzido. E você vai ver o tanto de citação, tantas séries que é citada até hoje. Se você quer se aprofundar na ficção científica, conheça o Rod Serling, o Além da Imaginação, os diretores que trabalhavam nesse período. Você não vai se arrepender. São episódios excelentes. Passem para os seus amigos. E mais uma vez, por favor, compartilhem. Se estão gostando, aquele joinha básico. Fico muito agradecido por verem esse vídeo aqui. Há outros vídeos. Vamos gravar aos pouquinhos. Mas sempre teremos alguma coisa interessante. Obrigado e até a próxima, pessoal!